bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar sobre estesiologia com Petrúcia Nóbrega. Petrúcia Nóbrega é professora do UFRN. Bem-vinda ao Café Filosófico. Para a gente discutir sobre estesiologia, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos preliminares, de Merleau-Ponty. O primeiro deles é o corpo, não é isso? Sim. Como é que a gente pode definir segundo Merleau-Ponty? Então, de fato, Merleau-Ponty ele tem uma compreensão sobre o corpo, sobre a corporeidade, que difere da tradição filosófica ocidental, né? Particularmente, há uma diferença entre o corpo, por exemplo, o corpo em Descartes, o corpo máquina, como convencionalmente costumamos chamar de forma mais resumida, que é somente extensão, né? Então, que é regido por um mecanicismo que pode ser explicado por um conjunto de órgãos, de partes, com um determinado funcionamento mecânico. O Merleau-Ponty, obviamente, na sua tese sobre a fenomenologia da percepção e mesmo antes na estrutura do comportamento, ele vai desconstruir essa noção de corpo-máquina, para dizer que o corpo é, sobretudo, sensibilidade. O corpo é expressão, o corpo é fala, é linguagem, é sexualidade. Então, ele vai, eu diria, enriquecer a compreensão filosófica do corpo, tal como estava posta na tradição filosófica ocidental. Ele é um autor que participa, ou que comunga com algumas ideias fenomenológicas, não todas. A partir de Husserl, por exemplo, essa ideia do corpo como experiência, como experiência vivida e, portanto, como percepção. Percepção do mundo, percepção das coisas, percepção de si mesmo, através do seu esquema corporal, percepção do outro, através da noção de intercorporeidade. Mas, até então, estamos dentro do quadro fenomenológico, esse quadro que o corpo ele não é só um objeto a ser percebido ou que percebe, mas ele também é um sujeito da percepção. Então, essa é a ideia fundamental para começar a pensar o movimento do pensamento do Merleau-Ponty sobre o humano. A concepção de corpo, eu gosto de dizer isso, em Merleau-Ponty, ela é ontológica. Ela não é somente algo explicado, que pode ser explicado pela ciência, o corpo como um funcionamento anatômico, fisiológico. É uma espécie de desfragmentação do corpo, que as pessoas separavam em mente, órgãos, etc. Sim, de certa forma, ele unifica essa ideia do dualismo, que a gente convencionou, o dualismo do corpo, o dualismo corpo e alma, mente e espírito, razão e emoção, o corpo, o sujeito, a percepção como sendo uma coisa isolada da consciência e não corporal completamente. Isso, a percepção como se fosse apenas a ideia do estímulo-resposta, uma codificação, a percepção como um mero codificador de estímulos-respostas. E que o corpo, é como se o corpo não fizesse parte desse processo da percepção, a percepção como algo puramente cognitivo. O Merleau-Ponty faz uma revisão da psicologia, de como a percepção foi também compreendida pela psicologia clássica, justamente para dizer que no movimento do corpo há uma percepção que ela é sinestésica, ela só tem sentido a partir do movimento. Se eu olhar de um ponto de vista, eu gosto também dessa metáfora, que é assim, a percepção é como uma porta, mas é uma porta giratória. Então, depende do ponto de vista que você vai observar um determinado fenômeno, uma determinada situação, os sentidos podem variar. Então, não é algo simplesmente de uma causalidade linear, estímulo-resposta. A percepção é algo mais aberto à experiência do sujeito no mundo. Então, as relações contam muito. Para que a gente possa perceber algo, é preciso considerar o contexto. Ele parte da Gestalt, a ideia de que não há sensações isoladas, mas que para você perceber
você percebe esse todo, né? Então, tem as famosas figuras ambíguas da Gestalt, que ele usa como pano de fundo para poder justamente sair dessas operações causais do tipo estímulo-resposta, né? Então, tem alguma influência com o pensamento de Schopenhauer? Tem um momento que ele fala sobre percepção, que você no momento que você sente a presença do seu corpo no... Sim. Então, a gente pode dizer que o Schopenhauer, Merleau-Ponty, ele faz parte dessa tradição fenomenológica e existencialista, né? Então, obviamente que ele é um leitor também de Schopenhauer, Kierkegaard, de Nietzsche. Então, desses grandes pensadores que pensaram a existência, pensaram esse humano, né, uma subjetividade. Então, obviamente que Merleau-Ponty traz isso para a sua filosofia. Esse corpo é um corpo, não é apenas um corpo que ocupa um espaço, né? Ele é no espaço, então ele habita um espaço e isso, nesse movimento, em relação à espacialidade, e sobretudo em relação não apenas ao espaço físico, mas ao espaço das relações, inclusive das relações afetivas, né, das emoções, da sexualidade, da linguagem, há um componente existencial, né, que vem, sim, certamente, dessa tradição, né, de uma filosofia, sim, que tem a ver, sim, com Schopenhauer, essa ideia de uma certa interioridade, né. Outra coisa que a gente precisa para continuar, até chegar na estesiologia, é o conceito de natureza, né? Sim, fundamental. Que é um conceito muito... Tem várias facetas, vários teóricos têm sua definição de natureza. Muito bem. Bom, Merleau-Ponty, entre os anos, já no Collège de France, quer dizer, ele vai... Eu costumo dizer que é uma virada ontológica no pensamento do Merleau-Ponty, que ele sai da percepção, né, dessa ideia de um sujeito e um objeto e desse espetáculo perceptivo, para entrar mais profundamente no corpo, né, e no aspecto ontológico. E ele faz isso a partir de um estudo longo, de pelo menos 3 anos, que foram esses cursos sobre a natureza, que ele ministrou já no Collège de France, né? Então, ele sai da Sorbonne, nos anos 50, vai ser professor, né, no Collège de France, e entre 56 e 60 ele ministra vários cursos sobre a natureza. E são 3 anos. No primeiro ano ele vai discutir as concepções científicas e filosóficas sobre a natureza, então é um curso denso, né? E foi o único que ele mesmo redigiu, que deixou resumos, porque os demais foram só anotados pelos alunos. Nós temos tradução disso, primeiro em francês e também em português. A edição brasileira, né, da Martins Fontes, ela é um pouco mais reduzida que a edição francesa. Mesmo assim, nem tudo foi publicado sobre esses cursos. Ainda tem materiais inéditos que você pode consultar na Biblioteca Nacional Francesa. Então, ele faz uma revisão, né? Ele vai se apoiar, justamente vai criticar o que ele chama de uma diplopia, ou seja, uma forma de pensamento dual entre a natureza e a cultura, o homem e a natureza, o animal e o homem, né? Então, durante esses 3 anos, ele vai discutir e buscando um pensamento ou uma forma de compreender a natureza e as relações da natureza no corpo e na cultura, a partir do que nós vamos chamar no pensamento de Merleau-Ponty de um entrelaçamento quiasma, e até uma expressão alemã que vem de Heidegger, que é o ineinander, que na verdade significa um entrelaçamento. Então, não há uma natureza... Que lembra também a coisa do Deleuze e do rizoma, né? Sim. Deleuze foi aluno de Merleau-Ponty. Deleuze ele escutava, né, essas conferências do Merleau-Ponty, certamente no Collège de France. Merleau-Ponty também organizou, só um desvio, assim, porque o Deleuze, por exemplo, Merleau-Ponty organizou uma coletânea que se chama Os Filósofos Célebres. E Deleuze é um dos autores, porque ele era aluno, assim, muito próximo do Merleau-Ponty, né? E eu acho que tem muito a ver, sim. Eu acho que o Deleuze, eu li o Mille Plateaux faz tempo, ele não cita Merleau-Ponty, mas ele poderia ter citado.
Até o gesto pareceu o mesmo quando a gente está falando sobre rizoma e entrelaçamento. Concordo plenamente com você. Então, a ideia, ele vai dizer que, por exemplo, não é um sujeito absoluto, um tempo, um espaço, né? Ele vai ler todos os físicos, né? A teoria da mecânica quântica, para desfazer a ideia de substância, da natureza como uma substância inteira, inabalável, né? Então, a partir desses estudos da física, mas, sobretudo, também da biologia e da embriologia, ele vai ter uma compreensão de natureza num processo mais histórico, né? De uma ontogenia, de uma filogenia, que é a história da espécie, e de uma ontogenia, que é a história do indivíduo na espécie, para chegar à sua ontologia, a sua compreensão do ser, que é um ser que é basicamente estesiológico, né? Então, essa ideia da natureza no Merleau-Ponty, ela é muito interessante. Ele diz assim, olha, a natureza não está diante de nós como um objeto a ser percebido. Nós somos natureza a partir do nosso próprio corpo e de uma arqueologia do corpo que nos inscreve nessa história da natureza, né? E, portanto, fazer uma história ou um pensamento filosófico construído sem dar conta dessa natureza, inclusive dessa arqueologia do corpo e do humano, né, seria algo muito, para ele, e eu concordo, vazio de sentido, né? Então, Merleau-Ponty, eu gosto de dizer que ele vai mergulhar nessas camadas mais arqueológicas, né, do ser. Ele também é um leitor da psicanálise de Freud e dos pós-freudianos, né, como Melanie Klein, por exemplo, que vem da escola inglesa, que tem uma relação com o corpo, a criança, o corpo da mãe, como algo muito profundo que nós trazemos, que não necessariamente passa pela consciência enquanto entendimento, mas enquanto sensação. Por isso, estesiologia, né? A estesiologia é o sentir mesmo. E aí nós temos, obviamente, que compreender que os sentidos para Merleau-Ponty não são apenas os estímulos físicos, né? Mas é algo que está mais relacionado com a experiência sensível, né? Então, a fala, o toque, né? Os cheiros, obviamente, a motricidade, essa capacidade que nós temos de nos mover, de ocupar um espaço, a nossa postura, a maneira como nós nos sentamos, o nosso esquema corporal, a nossa imagem corporal, a maneira como nós nos percebemos, né? Como sentimos o outro. É bem completo, assim. Eu diria que ele passa, né, dessa ideia perceptiva do corpo, ainda, de certo modo, como aparência, né? Para cada vez mais, e nesse processo de conhecer o processo de ontogênico mesmo da natureza, né? E do corpo na natureza, e da natureza no corpo, para chegar a essa ideia da estesiologia, que é o sentir mesmo. E, assim, para dizer isso, né, a nossa cultura é a cultura do pensar. Então, é muito interessante isso, né? Essa fuga do antropocentrismo que acontece, né? Que o ser humano deixa de ser o indivíduo que estabelece parte de oposição com quase todas as coisas e passa a ser inserido na natureza, né? Isso, é isso mesmo. Ele, por exemplo, o segundo curso é sobre a animalidade. Então, mas qual é o parentesco, né? Ele vai explorar esse parentesco entre o humano e o animal. E ele vai dizer que, na verdade, nós temos uma coparticipação, né? Não se trata nem de uma simbiose entre o homem, o animal e o homem, né? Nem de um acréscimo, né, cortical à nossa animalidade, né? Mas sim de uma coparticipação. Então, estamos juntos no mesmo barco. É algo mais ou menos dessa natureza, né? Eu gosto desse pensamento do Merleau-Ponty, né? Ele vai trazer essa ideia do comportamento também, né? Das formas, de um comportamento como forma expressiva do vivo,
Esse vivo é o humano, mas também no caso dos seus estudos, o animal, né? Uma vida natural, né? Outras formas de vida, a própria natureza enquanto um ser, né, vivo. E não, ou seja, até antecipando, eu me vejo isso agora, o que a gente tem discutido, que é um dos desdobramentos da estesiologia, que eu chamo, junto com o professor Bernard Andrier, de ecologia corporal. Né? Algo que nos coloca nessa, não apenas uma sintonia mística, romântica, transcendental com a natureza, mas algo de uma coparticipação mesmo, né? entre essa natureza que está em nós, né? E a natureza que está fora de nós. Uhum. Né? E como Inainender, como esse entrelaçamento, usando um termo deleuziano como rizoma. Poderíamos dizer também isso, me parece. Mas a investigar. E a estesiologia, né? Como é que a gente chega a partir dessas compreensões no que seria o cerne da estesiologia e como é que ela pensa o corpo? Então, estesiologia, a gente poderia dizer, né, que a palavra estesia, né, e está aí a estesiologia, vem dessa ideia da sensibilidade, do sensível, né? Mas não apenas desse sensível como experiência sensorial, né? Que ele já vinha trabalhando na fenomenologia da percepção. Ele vai acrescentar a esse campo da estesia, que é o sentir mesmo, toda uma vida, por exemplo, imaginária. Ele é um leitor de Bachelard também, o Merleau-Ponty, né? Toda uma imaginação onírica para esse sentir. Então, nós podemos criar, a partir das sensações, novos seres que compõem a nossa imaginação, nosso imaginário, nossa capacidade de criação de pensamentos, criação de obras de arte. Então, a estesia, né, seria essa capacidade de sentir, né, mas não apenas o sentir como estímulo-resposta, né, mas a ideia de um sentimento mais profundo e relacionado com a nossa capacidade também simbólica, imaginária, de devaneios, né, então, com a nossa capacidade também erótica. Há uma percepção erótica na estesia, quer dizer, um desejo, né, que nos move, né? Um desejo que nos move na criação. Ele vai se inspirar nos artistas, né? Inclusive nesse livro, a capa é uma obra de Cézanne, né? As banhistas, que foi... Cézanne foi muito importante para a filosofia do Merleau-Ponty, né? Cézanne movimentou as ideias do Merleau-Ponty com a sua maneira de pintar, com a sua força, justamente com a força das sensações, né? E o Merleau-Ponty vai trazer isso para a sua filosofia, né? Para a sua estesiologia. É muito interessante isso da influência da arte na filosofia também, né? Na verdade, enquanto o Merleau-Ponty escrevia a fenomenologia da percepção, que era sua tese de Estado, né, na França, ele escrevia ensaios. E um dos ensaios que eu considero mais bonitos do Merleau-Ponty e da própria filosofia, digamos assim, se chama A Dúvida de Cézanne, né? Então, eu penso que essa ideia da estesiologia já estava presente desde a fenomenologia da percepção. Não vamos esquecer que tem um capítulo na fenomenologia da percepção que se chama o sentir, né? A síntese do corpo próprio como sentir, quer dizer, é uma síntese, né, das nossas operações expressivas. E a arte vai dar conta muito bem disso, né? O Didier Huberman, que é um filósofo contemporâneo, que trabalha com estética, história da arte, ele diz: não há estética sem estesia. A estesia também tem a ver com essa ideia do êxtase, de uma certa contemplação e de uma transformação dos nossos sentidos, né? Fala-se até na aura do objeto de arte, né? Uma coisa é você olhar uma imagem de uma pintura de Van Gogh, outra coisa é você estar diante da própria coisa com o seu corpo, né? Você expor o seu corpo à música, você expor o seu corpo a uma pintura. Perfeito. Isso é estesiologia. O que você acabou de descrever, né?
essa relação é exatamente isso, é estesiológico, é da ordem estesiológica, que também pode ser não apenas diante de uma obra de arte, uma experiência com obra de arte, mas pode também ser com a leitura de um livro, numa relação, numa conversa, né? Essas experiências que nos tocam profundamente, né? Que são experiências que têm um sentido, né? Digamos assim, mais ontológico mesmo, que nos transforma, que altera a nossa maneira de ver, de perceber, de sentir, né? De compreender, e de criar, de existir, de ser, enfim. Essa coisa da ontologia do Merleau-Ponty, ela é uma ontologia expressiva, né? Ele está preocupado com a expressão. Com a expressão e com a experiência do sujeito, né? Então, por isso que ele vai trabalhar com os pintores, particularmente Cézanne, com o cinema também. No começo da nossa conversa, você falou uma coisa interessante, que foi a percepção a partir do movimento. Né? E na mesma hora me veio à cabeça uma coisa que frequentemente acontece comigo, deve acontecer com muitas pessoas. Quando eu acordo, eu não sei exatamente onde eu estou até que eu me mexa. Né? Eu, não sei para que lado eu dormi, que lado eu acordei, então eu fico pensando assim, quando eu abrir o olho, o que é que eu vou ver? Sim. Depois que eu me mexo, que eu abro os olhos, que eu boto meu corpo em movimento, eu me localizo. Você foi bem proustiano agora, né? Proust, no caminho de Swann, né? Ele diz, eu não sei onde eu estou. E aí, quando ele se move, ele diz, lembro que eu estou em Combray. É bonito isso, é poético. Mas é isso mesmo. E, do ponto de vista, assim, mais, talvez menos literário, é o que a gente chama de esquema corporal, né? Que o Merleau-Ponty vai trabalhar profundamente, em todos os seus cursos, na Sorbonne, no Collège de France, sobre a nossa relação corpórea com o mundo, com os espaços, né? E que isso se dá em movimento, né? Isso se dá exatamente. Então, você dormiu de um jeito, né? No sonho, quando você dorme, você pode sonhar, você está no campo do devaneio, da fantasia, de outros, né? São outros índices. Quando você acorda, é o corpo em movimento que vai lhe dar esse índice de espacialidade. Não sei o que você vai achar disso, mas, por exemplo, tem o sonho lúcido, né? Sim. Uma das coisas, por exemplo, que opera no sonho lúcido é que você toma consciência e controle do sonho quando você consegue se mexer no sonho, se colocar em movimento. Sim. Né? Então, talvez o gatilho do movimento no nosso nível de percepção seja realmente muito profundo, né? Sim, o movimento, o sujeito é o sujeito vivo, humano ou não humano, é um sujeito de movimento, né? Então, nós organizamos o nosso corpo, nós organizamos o espaço a partir do nosso movimento. E o movimento, é importante você falar, talvez a gente dizer assim, olha, movimento não é só deslocamento do corpo no espaço. Né? Porque mesmo aqui há movimento, aparentemente há um tônus muscular. Há um tônus muscular que nos sustenta, é esse que lhe diz que você está dormindo ou acordado, né? Que você está ou numa posição vertical ou horizontal. Há um tônus muscular. Então, não é somente andar, correr, saltar, dançar, né? Que a ideia de movimento que nós temos mais do senso comum é essa, e é verdade. Mas há um movimento interno, né? Da nossa respiração, do nosso tônus muscular, a nossa pele está em movimento. Né? Há uma renovação constante de trocas gasosas. Então, há um movimento mais interno, né? Que não depende do deslocamento físico. Que não depende do deslocamento físico, mas que é movimento. Né? E também há esse movimento no espaço, né? Mais próximo da extensão, para lembrar o nosso bom Descartes. Muito legal a nossa conversa. Muito obrigado por ter aceitado o convite, foi muito bom. Tem o grupo Estesia, né? Isso. O grupo de pesquisa de vocês. Isso, esse livro, inclusive, foi comemorativo
aos 5 anos do Grupo Estesia. Nós também lançamos esse ano, agora em março, Merleau-Ponty e a Educação Física. Nós já tivemos um Merleau-Ponty e a Psicologia, e aí, junto com meu colega Iraquitã Caminha, da Paraíba, nós publicamos esse. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Café Filosófico. Até a próxima.